Olá, boa noite. Meu nome é Cláudia Gironi, sou acadêmica do curso de Pedagogia da UDESC, CA de Balneário Camboriú, e na disciplina Seminário Integrador 3, Formação e Profissionalização Docente, cujo tópico 3 versa sobre a profissão professor, reflexão, pesquisa e autorias, fui desafiada por uma atividade de realizar a entrevista com algum professor. A professora que me concede esta entrevista é uma professora da rede pública de Blumenau, Santa Catarina, e a concessão da entrevista está sendo feita entre os dias 5 de julho e 6 de julho de 2020. Olá, professora, tudo bem? Faremos esta entrevista por blocos e sinta-se à vontade para respondê-la. Inicialmente, entraremos com os dados de identificação, onde você pode me dizer o seu nome, sua formação, qual o seu tempo de experiência no magistério e qual o seu local de trabalho atual, qual sua carga horária de trabalho e há quanto tempo está atuando nessa instituição de ensino. Meu nome é Cristiana Popenga Fischer, eu sou formada em Pedagogia, pós-graduada em Educação Especial e estou fazendo uma pós-graduação de Gestão. Eu trabalho no magistério na educação há 12 anos, trabalho no CI Robert Rudolf Bart. Neste local eu trabalho há 4 anos e eu tenho uma carga horária lá de 40 horas. Em nosso segundo bloco é sobre a formação e escolha da profissão. Então, por que escolheu a profissão docente? Como foi sua formação? Em que aspectos ela preparou você para o exercício da docência? Pode detalhar? Teve apoio da família nessa escolha profissional? Quais suas expectativas com a profissão? Elas vêm sendo atendidas? Por quê? Atualmente está satisfeita com a função que ocupa? Detalhe um pouco mais. Escolhi a pedagogia principalmente por incentivo da minha mãe, também pedagoga. Sou formada em pedagogia, pós-graduada, como falei anteriormente, e penso que o estudo na nossa vida tem que ser frequente, pois nós somos seres humanos em constante crescimento. Eu tive e continuo tendo apoio de todos os meus familiares. Amo o que faço, sou completamente realizada. O que eu mais tenho dificuldade é a diferença entre as possibilidades do estudo no público e no privado, entre todos os aspectos, material, espaço físico. Essa eu acho ainda a maior dificuldade. O próximo bloco é sobre o local de trabalho. A estrutura física da sua instituição educacional atende às necessidades dos docentes e discentes? Como a gestão da instituição atende às demandas da comunidade escolar? Como é a relação da instituição com as famílias dos alunos? No trabalho, a estrutura física é muito boa, tem bom espaço, boa mobília, nós temos liberdade de trabalho. E mesmo sendo uma população bem carente, os pais são presentes, são educados e nos respeitam como profissionais. O nosso quarto bloco é sobre a organização do trabalho docente. Você considera que sua prática docente é amparada por alguma teoria educacional? Qual ou quais? Como acontecem os momentos de planejamento da escola? E como é o seu processo de planejamento no dia a dia? Você trabalha com planos de ensino? Planejamento estruturado ou aberto? Planos de aula? Sequência didática? Projeto de trabalho? Ou planeja de outra forma? Quais materiais de apoio você costuma utilizar para o planejamento e docência cotidiana? Livros didáticos, apostilas, materiais selecionados de blogs, sites, plataformas virtuais, noticiários, outros. Quais são?
O que você considera indispensável para uma boa prática docente? O nosso trabalho ele é baseado e amparado nas diretrizes municipais e na base curricular nacional. Eu, particularmente, acho que é indispensável que um bom professor leia muito, pesquise muito. Mas mais indispensável ainda é que ele conheça o perfil da sua comunidade, principalmente do seu aluno, para saber o que ele vai planejar, o que vai ser feito. Na nossa instituição, a gente faz um planejamento mensal, com tópicos simples, e depois a gente esmiuça isso para um planejamento semanal. E eu, particularmente, pesquiso em blogs e plataformas virtuais, né? Principalmente em blogs, para saber atividades novas. Geralmente, às vezes tu faz uma vez, depois tu já aprimora para uma próxima aplicação. Então, essa é a nossa rotina de trabalho. O próximo bloco é sobre a docência em tempos de crise. Como tem sido sua rotina de trabalho nesse período de pandemia do novo coronavírus? Quais foram as maiores mudanças em sua rotina de vida nesse período de pandemia? Você está permanecendo em casa, em isolamento social? Quantas outras pessoas estão nessa mesma condição em sua casa? Qual tem sido a rotina delas? Atualmente, quais desafios você está enfrentando em sua prática docente e o que considera que está funcionando bem? Você está trabalhando com seus alunos de maneira remota? Como estão ocorrendo as aulas? Você avalia que seus alunos estão aprendendo? Você ou sua escola vem estabelecendo contato com as famílias dos alunos durante este período de pandemia? Quais as percepções das famílias sobre as novas experiências de educação das crianças? Educação escolar, mas não somente esta, em tempos de pandemia. Como você tem se sentido nessas últimas semanas? Nessa época de pandemia, a nossa maior mudança, o nosso maior desafio, o meu principalmente, foi usar a tecnologia como um aliado. Na minha casa, na minha residência, nós somos em 3 pessoas, eu e meus 2 filhos, que também estão em trabalho remoto, em estudo remoto, né? E o nosso maior desafio como professor é cultivar as famílias, é fazer com que elas tenham gosto para fazer tudo o que lhe foi proposto, porque querendo ou não, cada família já está na sua rotina de novo. Então, a maior parte da família, dos pais, eles chegam em casa à noite, cansados, e ainda tem que fazer. Então, o nosso maior desafio agora é cativar essa família. Na nossa instituição, a gente trabalha na rede municipal de Blumenau. Agora, nessa época de pandemia, foi optado pelo Classroom, pelo Google Education. E só que muitas famílias, grande maioria das famílias, não tem acesso a ele. Então, o que a gente faz? A gente envia as matérias, todo dia de manhã o material pelo WhatsApp para as famílias, eu envio pelas famílias todo dia de manhã a atividade, e a gente vai mantendo mais contato pelo WhatsApp, respondendo, tirando dúvida, e onde a família faz a atividade e nos devolve com fotos e vídeos para a gente fazer a documentação pedagógica. Nós temos contato diário com todas as famílias e respeitamos cada um com a sua individualidade, né? Cada um com a sua rotina, com as suas angústias, para tentar fazer um melhor trabalho para todos nós. Fechando a entrevista e último bloco, é sobre estudo, pesquisa, autoria e relação com o conhecimento. Você, a sua relação com o conhecimento? Gosta de ler e estudar? Desenvolve alguma pesquisa científica?
Você se considera um professor, pesquisador, reflexivo em relação à sua prática? Por quê? Com que frequência você faz leituras de temas pertinentes à sua área de atuação? E sobre outros temas, o que tem a considerar sobre isso? Você costuma ler notícias? Com que frequência e em que espaços mídias? Você costuma ler livros de literatura? Qual o último livro que leu? Integralmente ou parte dele? Por prazer? Atualmente, eu não sou um professor pesquisador. Eu acho que o professor pesquisador ele tem que ter um tempo diário para leitura e pesquisa direcionado ao seu trabalho. E atualmente eu não estou fazendo isso. Então, assim, eu vou lá, faço o meu trabalho, eu leio o que me é solicitado, mas é só isso, né? Eu não estou conseguindo ir além. Eu leio mais notícias, decretos, artigos direcionados à nossa prática diária e ao nosso dia a dia. Esse é a minha maior leitura. Eu amo ler. Meu último livro foi Mentes Brilhantes, Mentes Treinadas, e eu leio mesmo por prazer. Nesse momento, damos por encerrada essa entrevista e agradecemos a entrevistada Cristiane Fischer, professora da Rede de Ensino Público de Blumenau. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's all